Graças e paz, queridos, estamos aqui reunidos para adorarmos juntos ao Senhor, para cultuarmos o seu nome, nessa nova maneira que a igreja encontrou de enfrentar essa pandemia, de enfrentar essa situação que nós temos passado. Nós precisamos nos readaptar à nossa realidade, mas a igreja de Deus, ela não para. Nós precisamos cumprir a nossa missão, nós precisamos pregar e propagar a sua palavra. E através do culto online que nós iniciamos hoje, nós vamos juntos adorar o Senhor. Você através da sua casa, nós passaremos a transmitir os cultos para que você também possa, de uma certa maneira, ser auxiliado, para que você não fique, sem uma palavra, sem um louvor, mas não deixando de ter a sua intimidade com Deus, de ter o seu momento a sós com Deus. Nós encontramos essa maneira de levar a palavra de Deus ao seu coração, ao coração daqueles que nos assistem. Nós vamos orar com a nossa irmã Noemi nesse momento, dando início a esse culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós nos curvamos, Senhor, perante a Ti. Nós pedimos nesse momento a Tua direção, Senhor. Nós desejamos que tudo que aqui for feito seja para a Tua honra e Tua glória, Pai. Alcance, Senhor, as pessoas que estão Te cultuando nesse momento conosco. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. E que o Senhor possa nos abençoar neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa estar abrindo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor, Ele é a esperança viva para aqueles que o buscam, para aqueles que creem em seu nome. O Senhor, Ele é capaz de trazer refrigério aos nossos corações nesse momento de aflição, nesse momento de lutas, e o Senhor, Ele é esperança para aqueles que creem. Que nós possamos ter isso em nossas mentes, que nós possamos manter as nossas fés firmes no Senhor, para que nós possamos prosseguir. Então vamos louvar a Deus. Convido a você que está em casa a fechar os seus olhos, a cantar, a rasgar o seu coração, para que juntos nós possamos adorá-lo, para que juntos nós possamos cantar. Nós estamos daqui, vocês estão daí, mas juntos nós vamos fazer um louvor para Deus. Que você nesse momento louve ao Senhor com o ministério de louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás
aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, meu Pai. Tu és a nossa luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu voltarás. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Declare onde você está. Vem Jesus, Pega as suas mãos, rasga o vem seu coração. O Jesus. Senhor vem buscar a sua igreja. Maranata, vem Mantenha a Senhor esperança, Jesus. mantenha a fé. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus ele seja glorificado sempre, sempre, sempre. Acho que uma das coisas mais difíceis e uma das coisas mais que nos deixam com saudade é o calor dos irmãos, de abraçar, de estar em comunhão, mas que nós possamos entender que esse momento ele necessita disso, desse isolamento social, para que nós possamos evitar a propagação desse vírus, para que nós possamos retornar à normalidade o mais rápido possível. Queridos, é um momento delicado, é um momento que nós nunca passamos antes, mas nós precisamos perseverar. Nós não podemos desistir, nós não podemos abaixar as nossas cabeças, nós precisamos estar em continuidade, em adoração com o Senhor, buscando a sua palavra, porque nós precisamos entender que nós somos a igreja do Senhor, e a sua casa, o seu lar,
ele é uma igreja. E cada membro da sua casa é um ministro do Senhor. E nós precisamos entender e ter essa verdade em nosso coração, de que nós não podemos parar. Nós estamos em isolamento social, mas a obra de Deus, a palavra de Deus, ela não para. Não deixe a crise financeira, que é uma consequência de tudo isso também, além do problema na saúde pública, além do problema de saúde que nós enfrentamos, a economia ela também está sendo abalada. Não deixe que os problemas que nós temos enfrentado em decorrência dessa pandemia, eles afetem a sua fé, que eles afetem a sua vida, a sua família. Que nós possamos entender que se nós deixarmos o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor, a palavra de Deus diz que nós vamos experimentar uma paz que excede todo entendimento. E que nós possamos ter essa certeza na nossa vida. Então você que está aí nos assistindo, você que está aí na sua casa, permaneça firme, persevere, porque esse momento vai passar. Deus, Ele nos disse que nós passaremos por aflições, por tribulações, mas que Ele estaria conosco todos os dias. Nós precisamos ter essa esperança viva que o Senhor nos prometeu, que é de uma vida eterna. Nós não estamos imunes a passar por essas tribulações, nós não estamos imunes a talvez contrair esse vírus, mas a certeza de que Deus estará conosco e de que Ele preparou algo muito maior para aqueles que creem, para aqueles que perseveram. Que nós possamos ter essa consciência em nossos corações, que nós possamos entender a importância de tudo isso e de nós fazermos o nosso papel, tanto social como o nosso papel de cristão também. As pessoas que estão na área da saúde têm passado por dificuldades, nós temos passado por problemas de EPIs, então que nós possamos contribuir, que nós possamos entender que é um caso muito sério. Eu sei que muitos às vezes não acreditam no que está acontecendo, mas as coisas que estão acontecendo, elas são sérias, elas são reais. Eu trabalho dentro de um hospital e eu sei que a dificuldade que nós temos encontrado até para usar os equipamentos de proteção, porque tem acabado tudo, tem ficado tudo superlotado, mas apesar de tudo isso, tudo vai passar, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja, porque nós resistiremos. Talvez Satanás, ele pensou que ele poderia vencer a sua igreja, mas ele pode ter fechado a porta do templo, mas a sua casa, ela é uma igreja e ela continua aberta para levar a palavra de salvação e esperança àqueles que necessitam. Que nós possamos ter isso em nossos corações. Convido você, onde você está, para que feche os seus olhos, para que nós possamos fazer um momento de oração por tudo que nós temos enfrentado. Senhor, nós oramos, nós agradecemos, nós entendemos a dificuldade, nós entendemos o cenário atual que nós enfrentamos, Pai, mas nós cremos no Deus que nós servimos. Nós olhamos para o alto e nós vemos, Pai, o Senhor Jesus Cristo acima de tudo e acima de todos, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor, Ele tem o controle das nossas vidas e o controle de todas as situações. Que nós possamos entender que o Senhor preparou algo para a sua igreja muito maior, que tudo isso vai passar, Senhor. Nós cremos na esperança viva que o Senhor trouxe através da sua ressurreição. O maior milagre, ele aconteceu, foi quando o Senhor enviou o seu Filho para que morresse por cada um de nós. Foi quando o Senhor enviou o seu Filho que nos deu a chance de sermos salvos. Esse foi o maior milagre, Senhor, porque senão nós pereceríamos. E pela tua misericórdia nós fomos alcançados, Senhor. Nós fomos resgatados. Pai, que a tua igreja ela permaneça firme. Que aqueles, Pai, que têm se sentido desestimulado, que aqueles que têm se sentido cabisbaixo, que aqueles que não sabem como enfrentar tudo isso, Senhor, que o Senhor possa tocar as suas vidas, suprindo todas as necessidades, Pai, suprindo a necessidade das famílias da tua igreja, Senhor. Que nós possamos ver o teu agir nas nossas vidas, nas nossas casas, Senhor, mas que acima de tudo nós possamos permanecer fiéis
fiéis na contribuição, fiéis no dízimo, fiéis na oração, fiéis na leitura à palavra, Senhor. Que nós possamos rasgar os nossos corações, que nós possamos ter um encontro diário contigo, não só nesse momento de aflição, mas até o fim das nossas vidas. Que nós possamos buscar a tua palavra, buscar o teu nome, Deus, e que possamos perseverar, porque a tua palavra diz que aqueles que perseveram, aqueles, Pai, que permanecem fiéis, eles herdarão a coroa da vida, Senhor. E nós cremos nisso, que há um lugar para aqueles que confiam, para aqueles que te amam, Deus. E apesar de enfrentarmos tudo, que nós possamos ter consciência de que aqui nós podemos ser atingidos, Pai, porque nós não estamos imunes, porque nós estamos num mundo que não pertence a nós, porque nós não somos daqui, mas que nada disso abale a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Pai. Que o Senhor possa trazer cura sobre essa nação, que o Senhor possa trazer cura sobre esse mundo, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, trazer sabedoria para aqueles que têm tentado desenvolver vacinas, para aqueles que têm procurado medicamentos para surtir efeito sobre esse vírus, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoar para que eles tragam isso, Deus, para que o mais rápido possível essa situação possa passar, para que menos pessoas possam ser alcançadas por esse vírus, Pai, que tem matado tantas pessoas o mundo afora, Deus. Que o Senhor possa trazer cura, Pai, que o Senhor possa trazer restauração sobre esse mundo que tem sofrido tanto, Pai, não somente com essa pandemia, mas com tudo que nós temos visto, com tanta violência, com outras doenças, Pai, que o Senhor possa trazer restauração sobre essa nação, que Teu Espírito Santo possa descer sobre os nossos corações, Pai, que o Senhor possa sarar essa terra, Pai. A Tua palavra diz que se Teu povo, que se chama pelo Teu nome, Pai, se humilhar, buscar a Tua face, se converter dos maus caminhos, Pai, o Senhor ouviria dos céus e sararia essa terra. Eu sei que tem crentes fiéis, Pai, que tem cristãos fiéis, que estão orando incessantemente, Pai, então ouve o clamor da Tua nação e traz restauração sobre esse mundo, Deus. Traz a cura. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida da Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente, Pai, aqueles que têm buscado esperança em Ti. Esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Sinta-se abraçado, irmão, irmã, você que está assistindo esse culto, sinta-se abraçado por cada um de nós. E eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Você onde está, você vai se abraçar, sentir o abraço. Imagine que os seus irmãos estão lhe abraçando com aquele abraço de amor. Se abrace onde você está. Também sinta o quanto você é importante, o quanto você é especial, por esse momento que você tem passado, mas nós estamos enviando esse abraço à sua casa, à sua família. Deseje isso aos seus irmãos, que nós possamos entender que esse momento ele vai passar. Você que está assistindo também esse culto, essa live, que não congrega aqui na nossa igreja, ou que congrega numa outra igreja, ou que não congrega em nenhuma outra igreja, que Deus ele possa estar abençoando a sua vida grandemente, que Deus ele possa estar abençoando a sua família grandemente, e que nós esperamos recebê-los aqui quando tudo voltar à normalidade. Que você se sinta especial, que você se sinta abraçado também, que nós possamos continuar firmes, perseverantes, e nós estamos com saudade, irmãos. Nós precisamos passar por isso firmes, juntos, e estaremos aqui para a glória de Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor, vamos continuar louvando. Convido a você a louvar conosco mais uma vez. Vamos declarar nesse momento que o Senhor é a nossa fonte de vida e Ele é tudo que nós temos, é tudo aquilo que somos, que Ele é o próprio ar que nós respiramos. Que verdadeiramente você possa prestar um culto ao Senhor em todos os momentos da sua vida e cantar junto conosco.
este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Nosso pão, Pai. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Senhor, nós não somos nada, Pai, sem ti, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, Sou sem ti. venha suprir, Senhor, todas as nossas necessidades, Pai. Venha estar nos amparando, Pai, nos cuidando, nos fortalecendo, Pai, porque não tem sido dias fáceis, mas nós temos a certeza de que Tu estás conosco, Senhor. Nós temos a certeza e a confiança que temos um Deus grandioso, que já venceu todas as nossas guerras, que Tu és o médico dos médicos, Pai, e que tudo acontece, Senhor, se for da Tua vontade, Pai, e que a Tua palavra tem poder, Senhor, para mudar essa circunstância, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus continuará sendo Deus, e isso não mudará. Toda a majestade, toda a honra, Deus ele continuará soberano. E tudo aponta para a grandeza de Deus. Os reinos eles podem se abalar,
As coisas elas podem ruir, mas Deus ele continuará sendo Deus. E nós continuaremos dizendo que Ele é grande, que o seu reino é inabalável, que o seu reino é de igualdade e de justiça, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós possamos ter essa certeza de que nós servimos a um Deus vivo, que nós servimos a um Deus fiel. Continuaremos louvando ao nosso Deus, entendendo a sua majestade e a sua grandeza. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Rasgue seu coração, erga suas mãos para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Tu és Rei, Tu és Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Teu reino, Senhor,
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, louve ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós não paramos de cessar, Senhor, a nossa adoração. Nós continuaremos te adorando, Senhor. Oh, Senhor, o quão limitados nós somos, o quão muitas vezes pessimistas nós somos, o quão fraco nós somos, Senhor. Mas o teu poder, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor. Que nós possamos entender a tua soberania, que nós possamos entender o teu cuidado, que nós possamos entender a tua majestade, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor continuará cuidando de cada um de nós. Nos perdoa pelas nossas falhas, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes pensar em desistir. Senhor, reaviva a chama do teu Espírito Santo na vida da tua igreja, Senhor. Que nós possamos permanecer firmes e fiéis a ti. Que a tua igreja ela não pare, Senhor. Que a tua igreja ela possa fazer diferença no meio da sociedade. Oh Deus, traz refrigério àqueles corações que precisam, Pai, do teu toque. Traz esperança para aqueles que estão desesperançosos, Senhor. Oh Deus, que o teu reino ele possa alcançar os nossos corações. Derrama teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus, agora através da palavra de Deus, através do servo do Senhor, que vai trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para o coração da sua igreja. Pastor Ismael. Shalom, meus irmãos, primeira experiência do nosso culto online, em tempos difíceis, em tempos de desolação, mas sempre certos de que o Senhor cuida de nós, o Senhor vela pelos que Ele ama, certamente que Ele está no controle de todas as coisas. Quero agradecer a nossa equipe aqui, do nosso Ministério de Louvor, da nossa igreja, que em muito contribuiu para que pudéssemos ter esse formato de culto, que certamente vai melhorar, vai se ampliar, enquanto durar essa crise que estamos tendo a nível global. Agradeço imensamente a eles por esse empenho, e como é a nossa primeira experiência, certamente que temos coisas para ajustar, para ofertar aos irmãos, oferecer aos irmãos e também aos amigos, porque queremos acreditar que essas expressões dos nossos encontros aqui, nos nossos cultos online, eles também alcançarão outras vidas, porque essa é a ideia de que a igreja não pode parar, que a igreja ela precisa continuar desenvolvendo o seu trabalho, não apenas nas suas atividades culticas, nos seus momentos de adoração, que é a premissa básica de toda a igreja, mas certamente aquilo que devemos nutrir nos nossos corações como cristãos, que é o cuidado mútuo uns pelos outros, nas suas casas, nas suas dificuldades,
e também estendendo o nosso carinho, o nosso amor aos nossos amigos aqui da nossa comunidade Cidade Olímpica, da nossa cidade de São Luís. Meus irmãos, queria nesse momento chamar a atenção para um texto da Palavra de Deus, nesse compartilhar bíblico que está no livro dos Salmos, capítulo de número 91, um salmo bem conhecido de todos nós. Basicamente seria nesse momento para a nossa reflexão o versículo 6, que nos diz assim: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Esse é um salmo que fala da segurança que os justos têm, que os cristãos devem ter a respeito da sombra do Onipotente que nos guarda, que nos protege, que traz ânimo sobre a nossa existência. É de se notar que em outros momentos, pandemias, elas aparecem na história da humanidade. E recebe essas pandemias, essas crises de doença mundial, elas recebem outros nomes. A Bíblia dá outros nomes, e não é à toa que para essas crises de ordem epidêmica, ela aparece com outros nomes. A Bíblia dá outros nomes. Por exemplo, peste, praga. Praga aparece mais de 60 vezes a palavra praga na Bíblia. Doença infecciosa, pestilência, calamidade e por aí vai. A Bíblia também faz alusão a esse tipo de flagelo, por exemplo, nesse salmo que nós acabamos de ler, o qual menciona uma peste que se propaga na noite e a mortandade que assola ao meio-dia. O versículo fala, portanto, dessa peste que se propaga à noite. Havia uma crença de que, para os povos antigos, que havia uma propagação maior de uma peste que se dava exatamente nas noites, nas trevas. Isso é um mal chamado mal noturno, e esse mal produzia de uma forma muito expansionista e se reproduzia com muita facilidade, trazendo efeitos malignos que se manifestavam nas populações afetadas. A Covid-19 é uma pandemia como jamais vista na história. A última pandemia que nós tivemos a nível mundial ocorreu exatamente há 100 anos atrás, 1918, chamado a peste espanhola, que matou para mais de 50 milhões no planeta. Covid-19, é como se ele se vestisse de um crente, de um irmão. Ele gosta de abraços. A Covid-19 gosta de ajuntamento, gosta de beijos, gosta de apertos de mão. Então ele se disfarça de crente. Daí porque as recomendações a nível universal, mundial, para que a gente não tenha aglomeração. Por isso nós não estamos tendo os nossos cultos, por conta das recomendações das nossas autoridades públicas e também das nossas autoridades sanitárias. Então, todo cuidado é pouco, porque ele não tem hora para acontecer. O versículo que nós lemos fala de uma peste que acontece na noite, e que ao meio-dia nós vemos o terror dessa peste em plena luz, o estrago que ela fez na noite anterior. Mas a Covid-19, ela não tem hora para bater na nossa porta, e ela não discrimina ninguém. Ela é uma peste social e que atinge a todos, indistintamente. Portanto, precisamos ter o cuidado.
O primeiro registro bíblico a respeito de isolamento social que nós temos notícia na Bíblia está registrado no livro de Levítico, capítulo 13. Ali, a peste que recebe o nome de praga da lepra é um capítulo inteiro que fala exatamente sobre esta praga que vitima pessoas e as mantém em isolamento. Ali tem todas as orientações. Quando a pessoa tinha os sintomas de que estava acometido de lepra, ela se dirigia, portanto, ao sacerdote que dava o diagnóstico. E o sacerdote, fazendo este diagnóstico de que a pessoa estava acometido da peste da lepra, ela era levada a um isolamento, ficava afastada essa pessoa da cidade por 7 dias, ou enquanto durasse esta doença sobre o seu corpo, né? Então observe que às vezes a Bíblia fala de uma praga que ela está relacionada com pecado, mas às vezes a Bíblia também fala de peste, de pandemia, de calamidade que não tem nada a ver com pecado. Por exemplo, no capítulo 21 do livro de 2 Samuel, nós encontramos aquele fato que acontece quando Davi, ele manda que o exército, o chefe do seu exército, Joabe, faça um censo em Israel. Ele então faz esse censo. Deus não se agradou dessa atitude de Davi, e em função daquilo que ocorreu, que foi esse censo, não foi o censo em si, mas exatamente a forma como Davi quis e intentou fazer uma espécie de afronta a Deus, porque ele queria naturalmente que medir forças com Deus, e a palavra de Deus diz que naquele instante 70.000 homens foram mortos em Israel. Uma espécie de epidemia, de calamidade, de mortandade, de praga, tá certo? Então, este exemplo aí está muito relacionado com o pecado, mas nós temos outros exemplos que não têm relação nenhuma com o pecado, acontece naturalmente, como nós vimos nesse capítulo aqui, o capítulo 91, versículo 6 do livro de Salmos, que simplesmente essa praga acontece e pode alcançar justos ou injustos, né? Pode alcançar pessoas do bem ou pessoas do mal, simplesmente acontece. Meus irmãos, entre os anos de 249 e 262 depois de Cristo, ou seja, já da era cristã, a civilização ocidental experimentou uma grande pestilência. A civilização ocidental se viu em apuros com a morte e terror que as pessoas foram submetidas por conta de uma praga que não se sabe ao certo de onde ela saiu, mas se discute de que provavelmente essa peste que matou 5.000 pessoas ao dia só em Roma, que essa peste tinha vindo na bagagem de soldados que chegavam dos campos de batalhas para as suas cidades de origem, e nesse caso Roma, ela foi então grandemente sacudida por essa praga de uma morte que não tem precedência na história, como eu já disse, em torno de 5.000 pessoas ao dia, muita gente morrendo. Então o seu impacto foi fabuloso, mas interessante notar aqui é que os cristãos não ficaram isolados, os cristãos não ficaram acomodados, os cristãos eles não ficaram indiferentes. Os cristãos, então, diferentemente dos pagãos, que se escondiam e evitavam, inclusive, contato com pessoas do seu ciclo de relacionamento, para vocês terem uma ideia,
as pessoas que eram acometidas desta praga, desta pandemia, elas eram expurgadas dos ciclos familiares, eram colocadas no meio das ruas para morrerem à míngua. E é bom nós ficarmos sabendo de que os cristãos, diferentemente dos pagãos, tiveram um comportamento exatamente oposto. Eles iam, acudiam essas pessoas, eles cuidavam dessas pessoas davam água para essas pessoas, eles davam alimento para essas pessoas, elas sobreviviam, eram fortalecidas. E nós temos o testemunho de uma pessoa da época, que foi o bispo Dioniso de Alexandria. Esse bispo, ele testemunhou de que, embora essa praga tenha ocorrido em todo o território ali de Roma e circunvizinhança, esse bispo, ele dá o testemunho de que os cristãos foram os que menos foram vitimados. Olha que interessante, porque à medida em que eles saíam para acudir essas pessoas, Deus os poupava da morte, e foi exatamente aí que a igreja fez a diferença. A igreja se expandiu, a igreja cresceu, a igreja se desenvolveu, e nós tivemos um duplo resultado do comportamento da igreja naquele tempo de grande mortandade sobre a cidade de Roma. Quais foram os dois acontecimentos mais importantes envolvendo a igreja? Primeiro, que o sacrifício que a igreja fez, não poupando a si mesmo, não se excusando de cuidar os necessitados, não apenas os necessitados da sua própria casa, os domésticos da fé, como a Bíblia nos fala, a igreja também teve o cuidado sobre as pessoas não cristãs, as pessoas que não eram do seu ciclo e não era da sua comunidade. E aí nós tivemos o reconhecimento e o testemunho de que esses cristãos se tornaram naturalmente evidenciados no meio da sua comunidade, no meio em que eles estavam inseridos, exatamente fazendo aquilo que está em João capítulo 13, versículo 35. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Foi isso que aconteceu com aquela igreja, foi isso que aconteceu com aqueles cristãos. O segundo efeito positivo a favor da igreja é não só que o testemunho da igreja se espalhou, porque eles cuidavam uns dos outros, e isso se espalhava rapidamente, com uma grande força, porque a igreja nutria cuidado pelos seus, não deixava ninguém de fora. Mas um outro resultado muito positivo para a igreja foi exatamente o resultado de que a igreja se expandiu. O sacrifício dos cristãos para com os não cristãos fez com que a igreja primitiva daquela época experimentasse um crescimento fantástico, extraordinário. À medida em que os sobreviventes não cristãos eram beneficiados com o cuidado dos crentes, dos cristãos, essas pessoas então se convertiam à fé em massa. Que coisa fantástica, que coisa extraordinária. Outro dia eu postei aí no grupo da nossa igreja exatamente uma palavra sobre isto, fazendo o seguinte questionamento: a igreja está fechada agora, o seu templo, para mais de 30 dias. A pergunta que não quer se calar: será se a nossa comunidade, o nosso bairro, sentirá falta da nossa igreja? Ou das igrejas evangélicas e das igrejas cristãs que estão no bairro? Será se o bairro está sentindo a falta nossa? Essa é uma boa pergunta. Aqueles cristãos do tempo do Império Romano, dos anos 249 a 262, eles naturalmente que fariam muita falta, porque eles fizeram a diferença. Então fica essa pergunta para que cada um possa pensar e responder para si mesmo. Então concluo essa palavra, meus irmãos,
nos lembrando o que disse o apóstolo Paulo no capítulo 20, versículo 24 de Atos dos Apóstolos: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A exemplo dos primeiros cristãos, a igreja de hoje pode fazer muito bem a diferença, pois a sua motivação não está nas palavras dos homens, mas a sua motivação está nas palavras que Jesus nos deixou, quando ele nos diz em João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Oh, queridos, que coisa fabulosa! Uma igreja que não poupa a si mesmo, mas uma igreja que se expõe, uma igreja que nutre amor sincero para com aqueles que tanto têm necessidades. Não estou aqui a defender que agora a igreja precisa sair correndo e abraçando e beijando, etc., sem nenhuma cautela, mas naturalmente que a igreja pode fazer muito. A igreja, mais do que somente orar, a igreja pode orar, a igreja pode dar conselhos, a igreja pode informar, a igreja pode trabalhar no caráter da divulgação de informações que não sejam fake news. Então a igreja tem muito a contribuir. O que a igreja não pode é fechar o seu templo, como se estivesse desarmando a sua barraca, indo embora dizendo: não há nada mais para fazer. A igreja não pode parar, temos que avançar. A hora é esta, de comprometimento, com responsabilidade, sempre tendo a visão celestial de que a igreja no mundo, diferentemente de qualquer outra instituição, ela fará uma diferença imensa, ou deveria fazer uma grande diferença. Um supermercado pode fechar, uma padaria pode fechar, um comércio de construção pode fechar, uma repartição pública pode fechar, mas uma igreja do Senhor, ela não pode fechar, ela não pode se omiscuir, ela não pode se distanciar das pessoas, no sentido de que ela não tivesse mais uma missão a ser cumprida. Precisamos sim ser um referencial, um ponto de equilíbrio na sociedade, para que a igreja possa ser vista como um farol que ilumina aqueles que tanto estão angustiados nos mares desta vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje e que Deus faça com que a fé cristã genuína esteja prevalecente no nosso coração. Meus irmãos, um grande abraço e continue orando pela nossa cidade, para que haja paz, orando pelo Brasil, para que o Brasil possa passar por tudo isso e ele saia mais fortalecido, saia diferente, o mundo também, para a glória do nome do nosso Deus. Amém, amém. Nós vamos ter mais um momento aqui com um musical para encerrarmos esse momento de culto à distância, apenas utilizando as redes sociais para a divulgação da nossa fé e da nossa prática teológica. Que Deus possa nos abençoar continuamente. Amém. Continuemos nesse momento de adoração, depois dessa palavra maravilhosa, que você possa ter sido alcançado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar. Através dessa ferramenta nós estaremos transmitindo o nosso culto e que nós possamos alcançar o máximo de pessoas, irmãos da nossa igreja, que você possa compartilhar, que você possa estar assistindo essa live com a gente, que você possa estar divulgando
nos seus meios de comunicação. A Tua presença é real, Senhor. A Tua presença é real. Nesse lugar, Tu és real. Totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor.
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final. Certamente que seremos todos abençoados com esse momento de compartilhar, de adoração, de louvor e de exposição da palavra de Deus. Vamos orar então? Que a graça do nosso Deus, o nosso Pai, a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, as muitas e constantes consolações do seu Santo Espírito estejam agora sobre esta igreja e sobre todo o Israel de Deus. Amém.